Este é o podcast A Máquina no Espelho, uma oportunidade para nossos ouvintes ouvirem e refletirem sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas, especialmente em tempos pós-pandemia. Hoje recebemos Marcele Gama Viana, gerente de desenvolvimento de executivos da Fundação Dom Cabral. Marcele, seja bem-vinda ao nosso podcast. Nós começamos sempre o nosso podcast pedindo aos nossos convidados que falem um pouco sobre a sua trajetória, sobre como você chegou ao trabalho com educação executiva, ao trabalho na Fundação Dom Cabral. Fique à vontade, nós vamos passar essa próxima 1 hora batendo um excelente papo a respeito de tecnologia, a respeito de educação. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, Roberto. É um prazer estar aqui conversando com você. Sempre um prazer trocar essas ideias aqui sobre educação, sobre o futuro e sobre um tema que eu sou apaixonada, né, que é educação. Bom, eu sou formada em comércio exterior, né, fiz administração com ênfase em comércio exterior e logo depois fiz uma especialização em marketing. E comecei a minha carreira como consultora na área de gestão empresarial, né, na então Fundação de Desenvolvimento Gerencial, que depois se tornou INDG, que era o Instituto de Desenvolvimento Gerencial, e hoje é a Falcone Consultores. Então, para mim foi uma escola, foi uma grande escola, passei alguns anos da minha vida profissional por lá, e depois dessa experiência na Falcone, me encontrei aí com a Fundação Dom Cabral, um pouco depois de ter feito a minha especialização em gestão na Fundação Dom Cabral. E então, estou na Fundação Dom Cabral há quase 11 anos e já passei por algumas áreas, né, dentro da educação executiva e é um tema que eu sou apaixonada, né, que no início da carreira a gente já trabalhava ali no desenvolvimento muito fortemente das organizações por meio da consultoria na área de gestão. O professor Falcone, sempre um mestre, um guru, uma escola para mim no início da minha carreira. E essa etapa foi uma etapa importante porque a gente via resultados muito concretos, né, em atuar diretamente no desenvolvimento das organizações. Então, e eu via que as pessoas eram peças-chave, né, eram peças fundamentais para qualquer tipo de mudança e transformação das organizações. Foi quando eu me encontrei aí com a Fundação Dom Cabral, que tem essa missão também, né, de desenvolver as organizações, na verdade, de desenvolver a sociedade por meio do desenvolvimento das pessoas, né, dos executivos, dos empresários, dos gestores públicos, que vão desenvolver a sociedade. Então, eu me vi muito nesse papel de transformar, né, a sociedade, as organizações, transformando as pessoas, fazendo com que essas pessoas fossem peças fundamentais para essa transformação. Quando eu estava na Fundação Dom Cabral, então, eu fiz meu Executive MBA lá, né, na Fundação. Foi um grande salto aí, né, para entender de forma mais sistêmica as questões da gestão empresarial, da transformação mesmo das organizações, e me ajudou muito, né, a fazer uma leitura mais ampla, mais sistêmica, e que hoje eu uso muito, né, nessa minha função, né, que é estar ao lado aí das pessoas para fazer esse papel de quase que um agente de confiança mesmo no desenvolvimento de suas carreiras, né? A gente chama aí do Trusted Advisor, para o desenvolvimento da carreira desses indivíduos. É um pouquinho do que eu faço, do que eu fiz, que eu continuo fazendo. E nessa trajetória sua, você chega à Fundação Dom Cabral e vai trabalhar, entendo eu, diretamente com a educação de executivos, né, no MBA. Queria que você falasse um pouquinho sobre a trajetória do próprio MBA da Fundação Dom Cabral. É claro que a Fundação Dom Cabral dispensa apresentações, mas nem todo mundo conhece o programa, conhece as oportunidades que tem na Fundação.
Então, que você falasse um pouquinho desse trabalho, o que está sendo feito lá em termos de MBA e até nas outras iniciativas que você julgue relevantes. No MBA, eu estou há exatamente 5 anos. Então, eu passei um tempo muito conectada a alguns projetos sociais, né, uma área pela qual também sou apaixonada, porque a gente consegue ver na prática, né, o desenvolvimento e a transformação de pessoas e de organizações que, num primeiro momento, a gente pensa não teriam oportunidade de ter acesso a uma educação, né, de altíssima qualidade, de altíssimo nível, com pessoas muito qualificadas, e a Fundação faz esse trabalho que é maravilhoso, né, que é entender aí as necessidades também da base da pirâmide, via empreendedorismo, via o empreendedorismo social, via alguns projetos que desenvolvem jovens em situação de vulnerabilidade social, e algumas tantas outras iniciativas. Então, coordenei por um bom período um projeto maravilhoso de desenvolvimento de mulheres empreendedoras, né? E do qual fazia parte um projeto mundial do Banco Goldman Sachs, do qual a Fundação era uma das parceiras no desenvolvimento de 10 mil mulheres ao redor do mundo. Bom, e aí passei também pelo desenvolvimento de organizações via soluções customizadas para grandes organizações e fazendo também, né, das pessoas vamos dizer assim, por meio das pessoas desenvolvendo as organizações nesse sentido. E hoje estou no MBA executivo, que você mencionou, então é um trabalho muito direcionado, né, ao desenvolvimento das carreiras dos executivos que chegam à Fundação Dom Cabral, realmente buscando dar um salto em sua carreira, buscando talvez, né, em alguns momentos, até uma transição de carreira, mudança de segmentos, mas o que o MBA proporciona, eu diria, hoje, é uma grande transformação pessoal e profissional aos indivíduos que por ele passam. O MBA da Fundação Dom Cabral existe há mais de 20 anos, 23 anos, e ele já nasceu, né, sendo um programa blended, um programa híbrido, no qual a gente oferece uma solução educacional com bastante conteúdo, né, digital, online, e também encontros presenciais. E é um programa que internacionalmente reconhecido, né, temos aí os selos e as qualificações internacionais que colocam o MBA realmente como um programa de padrão mundial, de padrão internacional. E eu diria, né, que a palavra que define, como eu comentei, é essa palavra que é transformação, porque o MBA busca transformar as lideranças, né, os gestores, os executivos, em lideranças em 4 grandes dimensões, né? São líderes com propósito, líderes visionários, líderes com foco em resultado e líderes inspiradores. Esse é o modelo de liderança desenvolvido, né, na Fundação Dom Cabral para o MBA, e nós acreditamos que essas 4 dimensões, elas se complementam, né, e o líder completo, realmente, ele busca conciliar aí essas 4 dimensões de liderança. Marcelo, eu tenho, mesmo na pandemia, né, acho que a palavra correta continua a ser viajado, só que agora a gente viaja de forma bem mais simples, né, através das redes sociais, através da internet. Eu tenho conversado com muita gente e sempre provocado as pessoas com a expressão "o impossível não existe mais", né? Querendo com isso dizer que em quase todos os setores da economia, saúde, educação, na área financeira, na área imobiliária, na área de alimentação, dizer que alguma coisa é impossível torna-se cada vez mais difícil, né? Posto que nós fomos forçados, compelidos a adotar estratégias novas, né?
Nós estamos completando alguma coisa em torno de 5 meses de impacto da pandemia no Brasil, desde março. Eu queria que você falasse sobre a sua percepção sobre esse impossível, né? O que você está sentindo? É claro que você não precisa concordar que o impossível não exista mais, mas será que o impossível existe menos agora do que ele existia 5 meses atrás? Como é que você está captando isso nas pessoas, nos alunos, lá vocês não chamam de alunos, né? São participantes. É, Como é que você capta isso nas pessoas? Como é que você está sentindo essa questão? Eu tendo a concordar com você, Roberto. Eu acredito que, ao viver, né, esse cenário tão turbulento e que a gente tanto falava desse VUCA, né, e a gente está no meio desse VUCA hoje em dia, a gente vive o VUCA, né, que é o volátil, o incerto, tudo ao mesmo tempo, né, o ambíguo, tudo ao mesmo tempo. Então, eu acredito nessa adaptabilidade do ser humano em buscar soluções diante, né, das crises e dessas incertezas, há tantas incertezas em que a gente tá exposto o tempo todo. Eu acredito, sim, que a gente viveu momentos que a gente nem sabia que a gente era capaz de passar por por um desafio como esse, né? Então, entendendo que da noite para o dia, né, todas as empresas tiveram que se voltar para o home office, fazer tudo que faziam antes, sem nenhum funcionário poder sair de casa, né? E a gente vê aí setores que crescem, ou que estão crescendo, ou que cresceram na pandemia. Para mim, isso é dizer que o impossível realmente não existe, porque a gente vê que tudo é possível, né? Grandes transformações estão acontecendo. As transformações que a gente pôde ver na prática, né? Os modelos de negócio estão sendo transformados, as formas de trabalho estão sendo transformadas, a forma de relacionar está sendo transformada. Então, isso coloca aí as pessoas a entenderem que novas competências também são exigidas nesse contexto, né? E as pessoas estão buscando entender que competências são essas e buscando também se qualificar para sobreviver nesse novo normal aí que a gente tanto está falando, né? Marcelo, ontem o presidente Trump deu uma declaração que está nas redes sociais hoje, questionando as eleições americanas, na realidade pedindo o adiamento das eleições em função da questão do voto pelo correio. A tese é o voto pelo correio seria um voto mais susceptível à fraude. Me chamou a atenção o fato de que, em oposição ao voto pelo correio, fala-se apenas no voto presencial. Mas quando a gente olha lá para a Estônia, né, o país mais digital do mundo, e quando a gente olha para a tecnologia, nós sabemos que, claro, não para todo cidadão, e talvez não no Brasil, mas num país como os Estados Unidos, pelo menos parte da eleição poderia ser digital. Né? Então, trazendo essa experiência, que é uma experiência de EGOV, né, de governo, para as empresas, você, quantos por cento das empresas, ou qual o percentual de empresas que você acredita que estão embarcando nessa mudança com fé e coragem, acreditando que essa mudança vai ser para melhor, e quantas estão sendo arrastadas? Né? Nessa perspectiva de se eu não posso usar a tecnologia, eu vou voltar para o presencial o mais rápido que eu puder. Você consegue ter um balanço disso? Metade, metade, um Pareto, 80/20? As pessoas já estão embarcando ou ainda estão mais querendo que tudo volte ao antigo normal? Apesar de estarem dispostas a ir, porque não tem outro jeito. A pergunta vai nessa direção. Olha, Roberto, eu posso te dizer assim, um termômetro que nós tivemos, principalmente das pessoas, né, com as quais tivemos muito contato desde março, e pessoas essas, né, atuais participantes dos nossos programas, ou empresas ligadas à Fundação Dom Cabral, que são os nossos clientes, e estivemos aí muito em contato desde que isso tudo começou, e
as pessoas, por incrível que pareça, assim, é natural do ser humano, né? Resistir à mudança ou não compreender, e de fato, acho que a primeira reação é negar, né? A gente nega que isso está acontecendo. Então, eu ouvia muito no início que é isso, daqui a 15 dias nós estamos voltando, isso não dura uma semana, né? A gente ouvia isso das pessoas, que até eu acredito que é um grau de negação de que isso tudo esteja acontecendo. E a resistência realmente, né, por ter que sair aí da sua zona de conforto, ter que aprender a lidar com essa nova realidade. E nós vimos isso acontecendo, porque no início da pandemia, realmente, quando a possibilidade, né, de realmente irmos para o online logo, imediatamente, com os nossos cursos, os nossos programas, e principalmente o programa do Executive MBA, que é um programa de longa duração, que o participante fica conosco aí durante 19 meses, houve uma total negação em aceitar esse novo formato, né? Porque o participante entendia que o formato presencial era o único que era valioso e que era de onde ele poderia extrair o maior valor dessa relação. E essa percepção foi mudando, né? A cada mês que passava. Então, a cada mês que passava, as opiniões iam mudando, as pessoas entendiam que isso, isso não é mais uma opção, e sim uma necessidade, né? E fazer dessa necessidade algo que seja valioso, eu acredito que as pessoas mais inteligentes, né, não posso dizer assim, mais inteligentes, mas elas descobriram o valor do online, que, enfim, tem o seu valor, tem um conteúdo relevante. Eu aproveito, desculpa te interromper, mas eu fiquei muito curioso. Você acha que está falando mais ou menos com essas pessoas? Porque, de uma maneira geral, o meu depoimento para você é: eu estou mais próximo da minha equipe na empresa do que eu estava antes. Apesar de que antes eu tinha uma proximidade até física. Mas agora a gente está usando tecnologia de uma forma bastante peculiar e eu estou mais próximo, estou falando mais, né? Então eu queria saber da sua experiência com esses participantes, com seus colegas. Você está falando mais, menos, a mesma coisa? Nossa, acho que a gente está mais próximo do que nunca, né? As pessoas estão dentro da nossa casa, né, Roberto? E é incrível isso, porque você gera realmente uma proximidade, você entende, existe uma empatia mútua, né, de que as pessoas têm filhos em casa, de que as coisas estão acontecendo sob uma outra ótica, e as pessoas começam a entender isso de uma outra forma. Então, a minha experiência pessoal é que realmente, assim, me parece que estamos até mais próximos uns dos outros com relação à equipe, a empresa como, né, a organização como um todo se engajou de tal forma em que as estruturas organizacionais parece que deixaram de existir, né? Aqueles silos, né, e as caixinhas do organograma, parece que de repente deixaram de existir, porque todo mundo precisava colaborar e as pessoas precisavam se conectar e em busca de um objetivo comum ali, né, que é realmente transformar a forma como você opera aquele negócio e colaborar para continuar vendendo seus produtos e serviços, para você rodar os seus processos de uma forma mais eficiente. E tudo isso, então, acho que aproximou muitas pessoas. E o que eu estou te dizendo assim, que os nossos participantes começaram a entender isso, mas cada um entendendo no seu tempo, né? Cada um compreendendo no seu tempo. E lançamos agora né, assim, uma trilha totalmente 100% online. Tivemos fila de espera aí dos nossos participantes para Muito legal. fazer essa trilha e recebemos vários elogios de que eles estão conseguindo fazer networking, eles estão conseguindo se conectar, eles estão conseguindo acessar e obter conteúdos de altíssima qualidade com os nossos professores.
estão tendo uma experiência no mundo digital, no mundo virtual, que eles não esperavam ter. É interessante, Marcelo, porque eu tenho dito para algumas pessoas que corre o risco de depois da pandemia. Quando eu digo depois da pandemia, eu não acredito muito nessa história de novo normal, porque eu acho que o mundo anda para frente. Mas o depois, para mim, é a vacina, né? Que vai meio que libertar, pelo menos, dessa pandemia. Eu tenho me perguntado muito se as pessoas não vão, muitas delas, porque vão voltar para o tijolo, né? Se elas não vão ter saudade do futuro. É uma expressão estranha, né? Porque como é que saudade do futuro significa que nós vivemos um tempo que avançou e talvez muitos de nós voltemos a esse tempo. Mas eu queria te fazer uma outra provocação, primeiro pedindo que você repetisse para os ouvintes os 4 modelos de liderança que a Fundação trabalha. Só para que eles tenham mais clareza, você falou muito rápido aquela hora. Então, nós estamos falando do líder visionário. Isso, são 4 dimensões, né? Eu diria 4 pilares, que são o líder com propósito, o líder visionário, o líder com foco em resultado e o líder inspirador. Eu te pergunto, e é claro que essa pergunta não tem uma resposta certa, tá? Cada um de nós vai dar a sua resposta. Mas nessa pandemia, se você... que tipo de líder você acha que as empresas mais precisam? Ou líderes, talvez uma combinação de 2, tá? Uhum, uhum. Opinião, né? Pessoalmente, eu acredito que a gente está falando muito dessa liderança com propósito e uma liderança inspiradora, sabe? Porque, primeiro, né, com propósito, a gente percebe que durante uma crise de tal ordem, as empresas precisaram comunicar, né, aos seus consumidores, de fato, a que vieram. E eu acredito que numa crise como essa, a principal lógica ali do negócio, ela muda, né? Você tem que conversar com o seu consumidor, você tem que conversar, a sua marca tem que comunicar, a sua marca tem que comunicar de fato a que veio, né? Qual é o propósito da sua marca? Existe algo que vai além do lucro ali, né, Roberto? E isso fica muito evidente, né, numa situação como essa. Então, a gente pôde perceber ali que algumas marcas fizeram isso com brilhantismo, né? E outras não. E quando eu falo inspirador, eu penso muito nesses movimentos em que os líderes realmente são pessoas que têm uma visão, né? E que conseguem, de fato, inspirar as pessoas, né? Para objetivos, né? Seja objetivos de mudança, objetivos maiores, e as pessoas precisam, né? Assim, muitas pessoas precisam de alguém que as guie. E eu acredito muito que esse líder inspirador, essa figura, né, de um líder inspirador faça muita diferença no momento como esse que vivemos. Muito legal. A gente tem que registrar, inclusive, que assim como empresas, algumas lidaram bem com a crise, outras não, né? Também nós tivemos líderes que sumiram no sentido da sua representatividade, né? Em um post, e outros que emergiram em um post, né? Exatamente, talvez por essa inspiração, por esse propósito a que você se refere. Bom, a próxima coisa que eu queria te perguntar, ainda no campo da tecnologia, o Fórum Econômico Mundial está prevendo agora para janeiro o que eles estão chamando de The Great Reset, né, o grande reinício, que é uma proposta de debate mundial sobre uma série de temas que envolvem a economia de baixo carbono, envolve uma série de questões, e envolve também a perspectiva de que como nos prepararmos para vencermos outros obstáculos, como foi essa pandemia. A ciência tem apontado que essa não será a última. E uma dessas, como esse podcast é de tecnologia, há uma provocação muito grande do Fórum Econômico a respeito da possibilidade de uma pandemia digital, né?
As pessoas estão muito preocupadas com as pandemias biológicas, mas exatamente porque nós estamos agora mesmo, né, falando através de meios digitais, esse impacto dessa pandemia talvez não fosse sentido. Estima-se que o mundo pararia por 4 meses, né, inteiros, e que muitas mortes ocorreriam em função de uma eventual pandemia digital que parasse as comunicações em larga escala no mundo. A minha pergunta para você o que você tem escutado, o que você tem visto de alguém realmente preocupado com essa possibilidade, né? Ou as pessoas estão realmente acreditando que o novo normal é só o depois, posto que, quero te contar uma história. No primeiro dia da pandemia, na realidade, numa quinta-feira, nós, na nossa empresa, na CUCAC, nós deixamos de ir numa segunda-feira. Era uma quinta, nós tínhamos decidido que metade do time iria trabalhar lá, na sede, a outra metade iria para casa. Na sexta, nós decidimos, no final da tarde, que todos iriam para casa. E aí eu fiz um comentário interessante, e no dia todo mundo ficou atônito. Nós usamos como infraestrutura de comunicação o Google, e eu disse para a equipe, olha, a gente é muito pequeno, mas nós temos que pensar numa alternativa ao Google. Ele pode falhar. Né? E as pessoas olharam para mim e disseram, como assim o Google falhar? Né? Eu falei assim, ele pode falhar. Nós temos que ter alguma alternativa. 2 dias depois, o Google publicou um artigo, uma nota dizendo de como ele estava preocupado, porque ele ia ter, como de fato teve, uma demanda muito grande de comunicações, que tanto ele quanto o IBM, Microsoft, eles estão segurando bem a onda, né? Mas a minha pergunta é, quem é que está preparado para uma pandemia digital? Você escuta isso aí no mercado? Lembrando, o nosso público aqui quer ouvir falar de tecnologia, então alguém fala disso ou estamos correndo disso igual o diabo da cruz? Eu acho que eu, pelo menos, não tenho escutado isso, Roberto, e assim como a gente não imaginava que uma pandemia da saúde, né, iria nos atingir de tal forma em que o mundo iria parar, né? De fato, eu não tenho escutado isso e talvez as pessoas, de novo, né, as pessoas neguem que isso um dia possa acontecer, né? Porque realmente é algo inimaginável né, de se pensar que aí sim, você imagina que se a gente viver uma pandemia digital, a gente realmente aí a gente não faz nada, né? De nem conversar uns com os outros a gente vai poder, porque o celular não vai funcionar. Eu costumo dizer que tem o inesperado e o inesperável, né? O inesperável é aquilo que a gente não quer esperar de jeito nenhum. Exato, exato. Mas, né, assim, não é algo que você tem visto aí. Não é algo que eu tenho escutado, não é algo que eu tenho. Você que está mais, né, que está mais nessa onda aí da tecnologia, pode nos dizer mais do que eu. Há uma chance bastante razoável, chance, né? Probabilidade. Existe uma probabilidade razoável. Nós somos muito mais atacáveis do que parecemos. Dias atrás, numa segunda-feira à noite, aqui na minha casa, o link caiu. E deve ter caído numa antena, porque caiu o link de internet, caiu o telefone, caiu tudo. Celular, nada funcionava. E a sensação é uma sensação muito angustiante, né? Porque você está no meio de uma pandemia biológica e, naquele momento, embora fosse muito circunscrito a um bairro, né? Numa pandemia digital. Então você fica imaginando, e agora, né? A minha preocupação em relação a isso é que as empresas precisam aprender as duas coisas, né? Elas precisam aprender a serem digitais e não serem digitais, né? A resolver as coisas das duas maneiras. Essa é uma preocupação que o Fórum Econômico Mundial, acredito que a partir de janeiro a gente vai começar a ouvir falar um pouco mais sobre isso. Eu queria falar agora sobre inteligência artificial. A Fundação Dom Cabral tem uma tradição lá, diria de anos, né, trabalhando em parceria com algumas empresas nesse campo, a IBM e creio que outras. Eu queria saber como é que vocês estão vendo o impacto da inteligência artificial nesse trabalho de educação e na vida das empresas com a qual vocês se relacionam também.
Uhum. Bom, a Fundação Dom Cabral tem, de fato, um laboratório, né, de tecnologia e do qual a gente chama realmente um laboratório de experimentação. E esse é um laboratório em parceria com a IBM, com a MRV, mas e temos, inclusive, um espaço físico dedicado a isso, né, mas, de fato, ele não precisa existir fisicamente para que a gente possa entender e conhecer, estudar mais sobre o tema, entendendo que este pode ser um meio, né, para o avanço da educação executiva, pensando aí no nosso negócio, né? E recentemente, né, não tão recentemente assim, nós entendemos que exatamente para o MBA, nós gostaríamos de entender muito mais, quando eu falei, né, um pouco antes aí na nossa conversa, que os nossos participantes, acho que a palavra-chave, e é o que a gente escuta dos nossos participantes, quando eles passam pelo MBA, é transformação. E a gente, né, muito intrigado com isso e tentando entender melhor o que significava transformação para esses participantes, nós fomos buscar e entender melhor, tentar medir, na verdade, o que esses participantes nos diziam, né? Que eles saíam transformados do MBA, que o MBA é um divisor de águas na carreira deles, e que, de fato, nenhuma pessoa que entra no MBA sai da mesma forma. Então, nós fomos compreendendo aí que, né, como a inteligência artificial poderia nos apoiar. A gente tem uma metodologia bem interessante no MBA, Roberto, que a gente chama de portfólio de realizações, em que a gente acompanha essa trajetória, esse percurso de desenvolvimento do nosso participante, do início do programa até o final. É uma metodologia que coloca o participante como protagonista do seu desenvolvimento, na medida em que ele vai relatando todo esse aprendizado, tudo que ele coloca na prática, quais são esses desafios ao longo da trajetória, né, do MBA. Então, nós vimos que, por meio dessa metodologia, por meio desses relatos, fomos entendendo que a tecnologia poderia fazer uma leitura melhor desses relatos e transformar esses relatos em dados, né? Então, foi aí que nós nos aproximamos da CUCAC e temos aí uma grande parceria de desenvolvermos juntos essa ferramenta, né, que possibilita a gente medir esse grau de transformação que o nosso participante tem e que ele adquire ao longo do programa Executive MBA. Então, basicamente, a gente não é tão básico assim, né, Roberto? Falar em inteligência artificial é falar de aprendizado de máquina e tudo isso, mas de uma forma talvez mais simples de explicar para quem está nos escutando, a inteligência artificial consegue traduzir para nós, né, por meio dos relatos dos participantes, como eles avançam nessas 4 dimensões de liderança que eu expliquei, que são os líderes com propósito, o líder visionário, o líder com foco em resultado e o líder inspirador, em que medida, né, esse participante avança, né, nessas características, nesses perfis de liderança, à medida em que ele avança aí no percurso e na trajetória do programa, porque, de fato, a gente se propõe, né, o programa se propõe a desenvolver essas competências, essas características de liderança ao longo do programa. Então, tem sido muito bacana, os resultados têm sido reveladores, né? Nós já medimos esse resultado, conseguimos entender e a aplicação desse processo, né, nos nossos participantes, e eles conseguem perceber, de fato, como que isso, como essa ferramenta e como a inteligência artificial consegue mensurar e quantificar
essa evolução que eles vão tendo ao longo do percurso, ao longo do seu processo de desenvolvimento. Muito legal. Vou mudar mais uma vez de assunto agora, Marcele. Eu quero falar do professor, né? A gente falou dos participantes, a gente falou das empresas, mas há um personagem extremamente importante nessa história. Eu já começo dizendo que, para quem me interpela dizendo o que vai ser do professor, eu sempre cito Arthur C. Clarke, que dizia pouco antes de morrer, né? Um professor, ele foi perguntado sobre um professor ser substituído por uma inteligência, ele dizia, se o professor pode ser substituído por uma inteligência, ele merece ser substituído por uma inteligência. Então, dentro dessa perspectiva, eu pergunto a você, e a transformação do professor? Há uma que já está ocorrendo, é claro, você acabou de dizer que a Fundação lançou com muito sucesso um programa completamente digital, mas há uma que vai vir aí pela frente. Uhum. O que você nos diria? O que você acha que vai acontecer? Ou a gente não tem bola de cristal, mas o que já dá para começar a perceber que vai acontecer nesse novo cenário? Eu concordo completamente com o autor que disse isso. Arthur C. Clarke. Isso, de fato, eu imagino, né, que o professor ele tem muito mais o papel de facilitador, né, de agente ele é um agente que facilita o desenvolvimento das pessoas, né, do aluno, do participante, desde criança, né, até qualquer momento aí da vida. Então, o professor, ele é peça fundamental como facilitador, né, se ele realmente ele pode ser substituído pela máquina, ele merece, porque ele ele continua tendo um papel essencial, né, que é estimular, que é entender, que é compreender a forma como o aluno aprende melhor, ou como ele pode facilitar as conexões entre os assuntos, enfim, eu acredito muito nisso, essa facilitação do conhecimento por meio do professor. Muito legal. Acho que eu vou te surpreender agora com a última pergunta que eu vou te fazer, mas ela tem que ser feita nesse viés, né? Nós vamos falar de futuro. E eu acredito que quando a gente fala de futuro, claro, com o máximo respeito a toda a sua experiência de fundação, antes da fundação na Falcone, que você nos contou, eu acho que falar de futuro é principalmente falar no seu caso, que eu sei, de ser mãe, né? De ter dois filhos, né? Acho que na idade aí de uns 10 anos, eu estou errado? 6 e 9. Menos ainda. Eu queria que você falasse de futuro agora, de futuro de tecnologia, de futuro de trabalho, mas eu queria que por um minuto esquecer a fundação e a gente falar muito mais nessa perspectiva da criança, do futuro, diante de uma tecnologia. Essas crianças estão tendo uma oportunidade muito, muito única, né? Eu outro dia andava pela rua e via crianças de máscara, né? E como elas estavam lidando com a pandemia, muitas inclusive se divertindo, né? Eu fui ao supermercado, acho até que elas não deviam estar lá não, mas já que estavam, mas devidamente protegidas, o que a gente pode falar de futuro, né? Especialmente em 2020, o ano que não começou, né? Para essas crianças, futuro da escola, futuro do trabalho, o que você espera, né? Aí dá para ser bem falar de uma forma totalmente libertada de empresa. O que você espera? Né? Dom Helder dizia que a esperança é um sentimento do ser humano, né? Deus não espera nada, nós é que esperamos. Então, o que você espera? O que você torce para acontecer? Olha, eu vou te dizer o que acontece aqui na minha casa, viu, Roberto? Eu todos os dias que eu vou né, colocar meus filhos na cama e a gente sempre faz uma oração juntos, o que está sempre presente na oração dos meus filhos é que o corona acabe logo, né? Então, isso está muito presente na vida deles e, de fato, a gente conversa muito sobre o que toda essa pandemia nos trouxe de bom e de ruim, né?
e eles conseguem compreender muita coisa boa, né? Dessa aproximação da família, dos laços realmente familiares que se fortalecem, nessa convivência 24 horas que a gente não tinha antes. De fato, né, no meio do dia, estou numa reunião e recebo um beijo do filho, ou o filho está brigando ali no outro quarto, e, enfim. Então, é quase que um caos, mas, ao mesmo tempo, algo que eu nunca imaginei que eu pudesse passar 4 meses da minha vida vendo os meus filhos crescerem, de fato, sem aquela angústia da mãe que fica longe de casa o dia inteiro, né, que vai trabalhar e deixa os filhos em casa. Nunca imaginei que eu pudesse viver isso. Então, assim, as relações, para mim, né, o futuro ainda está nas relações humanas, né? As relações humanas nunca serão substituídas. E para uma criança, de fato, assim, o digital é muito bacana, eles são totalmente, né, adaptáveis e rapidamente adaptáveis a este contexto, mas eu sinto que essa falta, né, do tato, do abraço, do contato, de estar na escola, de conviver com, né, com colega, com professor, isso faz muita falta. Então, eu, pelo menos, espero que esse futuro, por mais que a gente, né, esteja muito mais digital no futuro, que essas relações humanas não se percam, né? Porque ainda mais para nós latinos, né, Roberto? É engraçado você encontrar alguém e não poder pegar na pessoa, não poder abraçar. Esse sentimento é muito, para nós, pelo menos, isso Sem dúvida. tem um grande impacto, né? Então, assim, eu espero, né? Eu acredito que o futuro realmente ele nos conecte mais no digital, mas o físico, aqueles momentos que realmente eles vão ser cada vez mais valorizados, né? Eu acho que o físico ele vai ter um outro significado, né? Um outro significado. A gente talvez banalizasse muito tudo isso que a gente tinha, né? É isso que eu tenho chamado de saudade do futuro, né? Vai ser um sentimento contraditório, ao mesmo tempo de usufruir dessas facilidades que nós estamos tendo agora, que são do futuro, mas de poder voltar ao abraço, ao contato, né? Agora, ainda sobre os seus filhos e a experiência com eles, e a tecnologia para eles, porque eu chamo isso de armadilha de Blanquet. Blanquet é o primeiro-ministro da Educação da França, que no ano passado proibiu os celulares em sala de aula, e agora a gente tem que dizer, use, pelo amor de Deus, o celular, o tablet, todos os meios para poder estudar. Como é que está sendo a convivência deles com a escola, como é que está sendo? Foi o que eu disse, assim, eles são altamente adaptados, assim, a adaptação é muito rápida. O meu filho de 6 anos, que nunca teve antes disso, né? Ele estava com 5, ele fez 6 agora em março. Então, ele não tinha contato com o computador, ele me via trabalhando no computador. E, de repente, ele tinha uma máquina para operar, porque eu estou trabalhando o dia inteiro, ele tem que ficar no quarto dele durante a tarde toda, tendo a aula online dele. E teve dia que ele veio me ensinar a fazer coisas que eu não tinha. Muito bom, muito bom. Isso é incrível, isso é incrível. Ele já descobriu coisas, né, enfim, funcionalidades que eu não conhecia. Então, acho que isso não tem volta, né? Isso não tem retorno. Então, a minha filha de 9 anos, ela fala, só eu não tenho um celular ainda, mamãe. Falei, bom, então acho que agora precisa, né? Nós temos na Cucac uma camisa que está fazendo muito sucesso, foi feita para o SPEC, querendo dizer que cada indivíduo é único, né? Mas está fazendo um sucesso com as mães, porque está escrito, você não é todo mundo. Isso mesmo, é isso mesmo. Então você tem que dizer para ela, você não é todo mundo. E essas frases eles já conhecem aqui em casa. Não há mãe que nunca disse isso, né? Não.
Marcele, nós estamos chegando no final da nossa, como eu te disse, é uma conversa muito tranquila, deliciosa mesmo, que passa muito rápido. Nós conversamos por quase uma hora, né? Eu queria te agradecer muito por ter contado um pouco da sua trajetória. Acho que as pessoas que não conhecem ainda o trabalho da Fundação, que é raro, porque a Fundação, como eu disse, dispensa comentários, talvez vão se interessar pelo trabalho, por entender esses modelos de liderança. Eu, em nome da nossa empresa, agradeço muito a oportunidade que a gente tem tido de trabalhar com vocês, é quase um projeto científico, né, de pesquisa, e eu fico muito feliz com isso. E queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Né? O nosso podcast vai ao ar em breve, vai ser divulgado em todas as redes sociais, e você que nos ouve, né? Eu me despeço de você dizendo que este foi o podcast A Máquina no Espelho, a transformação da educação executiva pela tecnologia. Nós recebemos Marcele Gama Viana, gerente de desenvolvimento de executivos da Fundação Dom Cabral. Marcele, muito obrigado. Eu que agradeço, Roberto, foi um prazer. Obrigada. Um abraço. Um abraço.